a segunda igreja presbiteriana de Fortaleza estará comemorando os seus 59 anos de atividades na nossa cidade. Para essa comemoração, a igreja estará promovendo 2 eventos, 2 dias especiais de pregação, de ação de graças, de testemunho da gratidão do povo de Deus ao Senhor. No sábado, às 19h30, culto público de gratidão a Deus por esse evento, lá no seu endereço, Avenida Francisco Sá, número 2828. Chegue até lá. No domingo será o segundo momento dessa comemoração. E estará pregando nos 2 dias o pastor Costa Neto, líder da comunidade videira. A convite daquela igreja e do seu conselho, estará abrilhantando essa solenidade. Então, o conselho da igreja, da segunda igreja, faz um convite muito especial a você, juntamente com o seu pastor. Convida você, meu amigo, que mora sobretudo nas imediações da igreja. Convida-o para chegar até lá com a sua família e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Lá você vai ser bem alimentado e vai se sentir muito, muito feliz, muito bem. Queremos aproveitar também a ocasião para informar aos nossos amigos, colegas, irmãos, pastores de igrejas, que este programa continua sendo um programa aberto, recebendo, portanto, a ação de trabalho das igrejas que queiram mandar comunicar o seu trabalho. Nós estamos prontos para recebê-lo. O nosso site é esse que está na telinha. Você pode fazer um contato direto, agora bem junto da sua casa, bem pertinho do seu lar, no seu bairro, na sua rua, há uma igreja evangélica. Você já procurou saber? Então vá até ali e conheça esta igreja. Chegue até lá, você terá ali portas abertas, corações abertos, para ouvir a palavra de Deus. E na palavra de Deus você vai conhecer aquilo de que a sua alma necessita, de que o seu coração precisa, de que a sua vida carece tremendamente. Então você vai ouvir ali a palavra de Deus, não é outra coisa não. Porque na casa do Senhor não se fala em outra coisa a não ser no poder de Deus revelado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegue até lá e ouça o Evangelho. Aqui na cidade, nos bairros periféricos, no interior, nas cidades vizinhas, nos estados que estão sintonizando este canal de televisão. O convite é realmente bastante solene, muito cristão e muito confraterno a você e a todos os seus. Chegue até esta igreja e receba a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Amanhã, todo o povo brasileiro estará lembrando um feito histórico. É que exatamente no dia 7 de setembro de 1822, ouvia-se o grito do Ipiranga, independência ou morte, às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, na capital paulista. Esse grito foi dado por um herói, Dom Pedro I, e através deste grito de independência ou morte, o nosso país foi liberto, adquiriu a sua independência de Portugal, onde era colônia. A partir daquele momento, então, o Brasil, já nação liberta, país liberto, começou a caminhar através da sua própria orientação, com seus próprios recursos e se afirmando perante o consenso das demais nações. Então esse foi um fato histórico muito importante, cuja historicidade é comemorada anualmente em todo o território nacional. Agora, nós vamos refletir não sobre este fato histórico. Nós queremos aproveitar o evento para chamar a sua atenção para um outro fato também histórico e importante, eu até diria mais importante do que o da independência do Brasil, do regime de Portugal, deixando de ser colônia. E esse fato mais importante foi dado também por um personagem mais importante do que Dom Pedro I. E esse grito de independência ou morte, de libertação, ecoou muito antes da tarefa heróica de Dom Pedro I. Ele foi dado esse grito de independência ou morte pelo Senhor Jesus Cristo. E ele continua ecoando, continua ressoando, ainda nos dias de hoje.
Mas esse grito de independência ou morte, espiritualmente falando, dado pelo Senhor Jesus, ele subiu a um tempo muito mais na frente, muito mais antes de acontecer a vinda do Senhor Jesus. Ele foi dado logo no início da raça humana, da espécie humana, quando os nossos primeiros pais, criados à imagem moral e semelhança espiritual de Deus, então não resistiram às tentativas do maligno que os escravizou naquele instante. E a partir daquele momento, eles cometeram um delito perigoso, terrível, tremendo, diante de Deus. E por causa desse delito, provocado pelo inimigo, pelo adversário, então todo mundo foi colocado, foi posto à disposição do maligno. Isso é o que nos diz a palavra de Deus lá na primeira carta de João, quando ele diz: sabemos nós que somos filhos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Pois bem, aquele delito, aquela falta cometida, que foi um ato de desobediência praticado pelos nossos primeiros pais, aquele ato passou através das gerações, chegou até nós. Nós não estávamos lá, nós nada vimos, dele não participamos, mas nos tornamos exatamente castigados pelo castigo que eles receberam, porque nós estávamos neles representados. Nós nos originamos deles. E devido a essa origem, nós recebemos essa herança, essa pecha de maldição, exatamente por essa ação delituosa do inimigo. E os nossos primeiros pais eram os representantes e nós estávamos neles representados. Nisso o pecado é arma do maligno. E realmente ele usou dessa arma para inocular, para introduzir o pecado no coração do homem. E isso criou naturalmente aquela situação de protesto, de castigo da parte de Deus, porque levou a todos ao cometimento do ato, do delito por ele praticado. O profeta Ezequiel, escrevendo no seu livro, ele diz algo muito importante. Ele diz, em função daquela situação: a alma que pecar, essa morrerá. Não há justo já, completa o apóstolo Paulo, depois de Cristo. Não há justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanto Ezequiel como Paulo concordaram nesse posicionamento a que foi jogada a humanidade por causa do delito cometido contra Deus. A afirmação da palavra de Deus, primeiramente por Ezequiel, depois por Paulo, é realmente tremenda. É tão terrível que o salmista, conhecendo Davi, sentindo mesmo antes de Ezequiel, mas sentindo por experiências pessoais com Deus, sentindo que algo terrível acontecera no início, ele exclama, ele rompe diante de Deus num clamor terrível, quando ele diz esta expressão na palavra registrada: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa, sem dúvida, é a triste situação a que foi jogada a humanidade por causa daquele delito inicialmente cometido. E essa situação não admitiu exceção de ninguém. Todos, é o que diz o apóstolo Paulo no texto há pouco lido, todos pecaram. E porque todos pecaram, todos foram afastados, riscados, queimados da presença de Deus. Aí então, é quando surge o grito da independência religiosa, da independência espiritual, grito este dado pelo insubstituível herói da história em toda a sua contextura, Jesus Cristo.